Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Componente Matemática aqui na Unidade 2. Eu sou o professor Rina e eu gostaria de convidar você a acompanhar o objeto de conhecimento da aula de número 15. Veja aí na tela. Aplicação das relações métricas de um triângulo qualquer, em especial o triângulo retângulo, incluindo razões trigonométricas, as leis do seno e do cosseno e as noções de congruência e semelhança. Acompanhe também o detalhamento, lei dos cossenos. Então esse é o nosso tema, gostaria de convidar mais uma vez a acompanhar a nossa aula. Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso tema, apresentando aqui um contexto, tá? Nós vamos falar primeiro da lei dos senos, tá bom? E no mesmo contexto nós vamos apresentar aí a lei dos cossenos. Então acompanhe esse pequeno vídeo para introduzir aqui o nosso contexto. Uma empresa de fornecimento de energia, ao instalar a rede elétrica em uma fazenda, precisou colocar dois postes em lados opostos de um lago para permitir a passagem da fiação. Com isso, surgiu um pequeno problema. Para fazer o projeto da rede, seria necessário saber a distância entre os postes, e a presença do lago impedia a medição direta dessa distância. Um dos engenheiros posicionou-se em um local onde era possível visualizar os dois postes e medir a distância entre eles. Com o aparelho apropriado, o teodolito, ele mediu o ângulo entre a linha de visão dele e os postes, obtendo 120 graus. Um auxiliar mediu a distância entre o engenheiro e o poste mais afastado e obteve 100 metros. Outro auxiliar mediu o ângulo entre a linha do poste mais próxima do engenheiro e a linha entre os postes, obtendo 45 graus. Com essas informações, o engenheiro ficou satisfeito, pois ele já conseguiria calcular a distância entre os postes. Muito bem, então dentro desse contexto nós vimos aí a presença de um triângulo, né? Vimos aí que os engenheiros, através de instrumentos de medidas, né, obtiveram a medida de dois ângulos internos a esses triângulos, né, além de uma medida de um dos lados do triângulo. Com essas informações, a gente pode aplicar a lei dos senos. Acompanhe comigo aí na tela, olha só. Então, o que diz a lei dos senos? Né? Em qualquer triângulo ABC, que nem esse do nosso contexto, as medidas dos lados são sempre proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Então, assim, de maneira geral, né, o lado A ele é proporcional ao seno do ângulo A, né, o lado do ângulo que que está no vértice contrário, tá? Isso vai ser igual, então, ao lado B do triângulo dividido pelo seno do ângulo B, que também é proporcional à medida C, né, o lado C, pelo seno do ângulo C. Então, sempre mantendo aí essa proporção lado e ângulo interno, tá? Então, percebam que para solucionar esse contexto, para medir ali a distância, né, entre os dois postes, que vai ser através de um lago, né? Então, por isso que tem toda essa engenharia do triângulo aí, foi necessário, então, utilizar a lei dos senos, tá bom? Então, para circunstâncias, certas circunstâncias, né? Se você tiver aí pessoal suficiente, instrumento suficiente, você consegue calcular essa distância utilizando a lei dos senos. Mas nós temos uma outra maneira de resolver esse mesmo problema, né? Com uma pequena diferença. E aí eu vou apresentar mais um vídeo e gostaria que você percebesse aí que diferença seria essa. Vamos lá então para o nosso segundo vídeo. Tivesse encontrado alguma dificuldade para obter o ângulo de 45 graus, ou mesmo que não quisesse obtê-lo, o engenheiro poderia ter pedido ao seu segundo auxiliar que medisse a distância do local onde ele estava até o poste mais próximo. Assim, além do valor do ângulo 120 graus, que o engenheiro já havia medido, e a distância entre o poste mais afastado e ele, 100 metros, o engenheiro teria obtido a nova distância desejada. Muito bem, então, com essas informações aí que nós temos nesse segundo vídeo, né, nós podemos aplicar aí a lei dos cossenos. Vamos ver, então, em linhas gerais, né, o que é a lei dos cossenos.
Em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Ou seja, vamos ver aí como é que funciona a lei dos cossenos. Acompanhe comigo. Nós temos então aí um triângulo ABC, né? Seus vértices ABC e também os seus lados, né? A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo. Então, cada item aí está sendo representado aí através da lei dos cossenos, tá bom? Então, na primeira linha nós temos a medida A, né, ao quadrado, igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo do vértice A, tá? Então, esse formato aí é a lei dos cossenos, né? Nesse caso aí da primeira linha foi aplicado ao lado A. Na segunda linha é a mesma lei dos cossenos, só que aplicado ao lado B, tá? Então, por isso que ele começa aí com B ao quadrado, tá bom? Igual aí os outros dois lados, né? No caso aí A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o valor de A vezes C e o cosseno do ângulo B, tá bom? Então, dependendo aí do lado que você está interessado, você começa então a lei dos cossenos com esse mesmo lado, tá bom? Então nós temos aí, por exemplo, na terceira linha, né? O C ao quadrado vai ser igual ao A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes AB, vezes o cosseno do ângulo C, tá bom? Então é a mesma lei dos cossenos aplicada a cada um dos lados do triângulo, ok? Então qual é a vantagem? Qual seria a vantagem da lei dos cossenos para a lei dos senos, tá? Então, você viu aí no nosso primeiro vídeo, foi necessário que os engenheiros, através dos instrumentos, né, obtivessem as medidas de 2 dos ângulos internos de um triângulo, tá? E a principal diferença com a lei dos cossenos é que você só precisa de um ângulo interno. Então, esse mesmo problema pode ser resolvido de uma maneira mais simples, né? Se você conseguir obter somente um dos ângulos internos. Então, na prática, né, se você tem aí, se você não tem, aliás, material suficiente, se você não tem aí mão de obra suficiente, então com apenas um ângulo interno você consegue determinar a medida aí dos postes que atravessam o lago, tá bom? Então é uma outra maneira, é um outro recurso que a matemática proporciona a gente de resolver esse mesmo problema, tá bom? Então o foco aqui vai ser justamente a lei dos cossenos. Acompanhe então comigo o nosso primeiro exemplo, olha só. Temos aí um triângulo, tá bom? Nosso triângulo tem 2 medidas de lado conhecidas, né? 3 e 1, uma terceira desconhecida, chamada aí de x, e um ângulo interno de 60 graus, tá? Perceba que esse ângulo interno, ele está justamente oposto ao lado que a gente precisa determinar, né? Que é justamente aí a medida de x, tá? Então você vai aplicar junto comigo aqui a lei dos cossenos, tá? E para a gente resolver, a gente precisa lembrar, assim como foi na lei dos senos, a gente precisa aqui aplicar as nossas razões fundamentais, né? As relações trigonométricas, os ângulos notáveis. Então, olha só, o cosseno de 30 graus, toda vez que a gente se deparar com um cosseno de 30 graus, ele vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Quando nós nos depararmos com o cosseno de 45 graus, ele será igual a raiz de 2 sobre 2. E quando nós nos depararmos aí com um cosseno de 60 graus, então isso será igual a 1 sobre 2, então meio, né? Então, nós vamos aplicar, tá bom? A lei dos cossenos aqui para esse triângulo e você vai acompanhar junto comigo como é que se resolve essa questão. Então, olha só. Nós vamos começar então com x, ó. Então nós vamos escrever x ao quadrado é igual ao lado 3 elevado ao quadrado, mais o 1, o outro lado, né, que estava faltando,
que estava faltando aí, ao quadrado também, menos 2 vezes, novamente 3, novamente 1. Menos 2 vezes 3 vezes 1. E vezes também o cosseno do ângulo, que é oposto, né? Então, esse vértice aqui é o oposto ao lado x, o cosseno de 60 graus, tá? Então, perceba que nós temos aqui o cosseno de 60, então, justamente, nós vamos fazer a substituição. O cosseno de 60 é igual a meio. Então, nós vamos fazer a substituição na próxima linha. Escrevendo, então, vamos ter x ao quadrado é igual ao quadrado de 3, que é 9, mais o quadrado de 1, que é igual a 1, menos 2 vezes 3 vezes 1, tudo isso aí é igual a 6, multiplicado com o cosseno de 60 que a gente viu, né? É igual a meio. Vamos passar para a próxima linha. X ao quadrado vai ser, então, igual a 10, menos 6 multiplicado com meio, resolvendo aí a multiplicação, né, entre frações, lembrando que o denominador do 6 é igual a 1, 6 dividido para 2, 3. Então, ó, o x vai ser exatamente raiz quadrada de 7, tá? Então, a gente determinou, então, a medida x, tá bom? Que estava faltando no triângulo, através da lei dos cossenos, que utiliza apenas um dos ângulos internos, tá? Basta que eu saiba aí a medida de um dos ângulos internos, né? Consequentemente, eu preciso saber a medida dos outros dois lados, tá bom? E aí a gente consegue determinar o último lado que estava faltando, tá bom? Então, percebam que a gente utilizou aqui a lei dos cossenos, né? Precisamos também da tabela trigonométrica, né, com os ângulos notáveis, precisamos saber, né, quanto é o cosseno de 30 graus, o cosseno de 45 graus e também o cosseno de 60 graus. Beleza? Bora ver mais um exemplo? Acompanhe comigo aí mais um exemplo para a gente utilizar aí mais uma vez a lei dos cossenos. Olha só. Temos aí o triângulo ABC com o ângulo A medindo 45 graus, o lado A medindo 4 e o lado B medindo 4 raiz de 2. A gente precisa, então, determinar a medida do lado C, tá? E aí a gente vai precisar calcular utilizando a lei dos cossenos, tá? Nesse exemplo, nós temos uma pequena diferença, tá? A medida do ângulo A, ele é oposto a uma medida que eu já conheço, né, que já foi dada, que é a medida 4, tá? Então, o ângulo está oposto a uma medida que nós já sabemos, diferente do exemplo 1, onde o ângulo, tá aqui, ó, ele era justamente oposto à medida do lado que a gente desconhecia, né? Então, a gente aplica aqui a lei dos cossenos de uma forma direta. Nesse caso aqui, não. A gente vai ter que escrever a lei dos cossenos, mas a medida do lado que a gente está querendo descobrir é a medida C. E o ângulo C não foi dado, ó. Então, a gente não precisa necessariamente saber qual é a medida do ângulo C, tá bom? Utilizando a lei dos cossenos, a gente vai conseguir determinar ainda assim, ok? Então, como é que vai ficar aplicado aqui a lei dos cossenos? Então, começando então com o lado 4, vamos escrever aqui embaixo, 4, tá? Porque é ele que está oposto ao ângulo de 45, tá? Então vai ser 4 ao quadrado, igual a medida C, que é o outro lado, né, ao quadrado, mais o 4 raiz de 2, que é a medida do outro lado, o lado B, né? 4 raiz de 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes o valor de C
vezes o valor de 4 raiz de 2. E ainda a multiplicação pelo cosseno do ângulo, né, que é 45 graus. Tá? E aí, só para a gente conferir, né, o cosseno de 45 graus está aqui, ó. Ele é raiz de 2 sobre 2. Vamos continuar, então, as nossas contas. Quadrado de 4, 16, igual a c ao quadrado, esse aqui permanece o mesmo, tá? O quadrado do 4 raiz de 2 é quadrado do 4, que é 16, vezes o quadrado da raiz de 2. Então, lembrando aqui, o índice do radical é 2, ele vai se anular com esse expoente, nós vamos ter apenas o 2, tá? Menos 2 vezes o c vezes 4 raiz de 2. Eu vou permanecer com c aqui, ó. 2 vezes 4 vai dar 8 raiz de 2. Vezes o cosseno de 45, que a gente viu, né? Ele é raiz de 2 sobre 2, tá? Vamos subir aqui para a gente dar sequência ao nosso cálculo. Então, olha só, acompanha comigo. 16 igual a c ao quadrado mais 16 vezes 2, 32, menos. Agora eu quero que você acompanhe comigo, olha só. Nós temos aí c multiplicado com 8 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Não é isso? Então, olha só o que vai acontecer. Vamos colocar isso tudo numa mesma fração. Deixando c aqui, né? O 2 no denominador. A gente vai ter 8 multiplicado com raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar o quadrado de raiz de 2. Ó. E a gente acabou de ver a propriedade, né? Que o expoente cancela com o índice do radical. Ó. Esse 2 aqui vai cancelar com o índice radical. Vai sobrar o que então para a gente? Vou escrever aqui na próxima linha. C ao quadrado mais 32 menos c. Vai sobrar apenas 8 vezes 2. Né? Vai ficar 8 vezes 2 dividido por 2. Não é isso? Então, simplificando a nossa conta, o que nós vamos ter aí? 2 dividido para 2, né? Essa divisão vai dar 1. Sobra para a gente, então, apenas 8 negativo c. Tá? Então, fica menos c vezes 8, 8c. Beleza? Aí nós vamos organizar agora. Nós precisamos organizar porque você já viu o que vai acontecer, não é? Nós vamos ter aqui, ó, levando o 16 para o segundo membro, vai ficar apenas o 0. Vamos ter c ao quadrado mais 32. O 16 passa com o sinal contrário, né? Ele vira menos 16, menos 8c. Isso aqui vai ser uma equação do segundo grau. Ó. C ao quadrado menos 8c, 32 menos 16, mais 16 igual a 0. Tá? Então, nós chegamos a uma equação do segundo grau, e aí a gente precisa calcular, né? O delta, achar lá o x1, também o x2. Então, essa é só uma parte das nossas contas, tá? Então, tudo isso que a gente construiu aqui, utilizando a lei dos cossenos, foi para achar essa equação do segundo grau. Agora vem a nossa próxima etapa. Eu vou continuar aqui ao lado para a gente
seguir com o nosso plano aqui de calcular, né, e verificar quanto é o valor de C. Olha só, vamos calcular o delta. Delta não é B ao quadrado menos 4AC? Então vai ficar quadrado do 8 menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 16. Delta vai ser, então, o quadrado de menos 8, 64. E 4 vezes 1 vezes 16, olha só quanto é que vai dar. Isso vai dar 64 também. Ou seja, o nosso delta é igual a zero. E lembra o que acontece quando o delta é igual a zero? Quando o delta é igual a zero, significa que C1 vai ser igual a C2. Porque nós temos aqui menos B, né? Mais ou menos raiz de delta, que nesse caso vai ser zero, dividido por 2 vezes o A. 2 vezes o A. Então, C1 vai ser igual a C2, menos 8, dividido por 2 vezes 1, ou seja, 8 dividido por 2, vamos subir aqui, para não perdermos informação. 8 dividido por 2, ou seja, o C, finalmente, né? O nosso C é igual a 4. Tá? Então, tudo isso para chegarmos ao nosso resultado de C igual a 4. Então, vamos voltar aqui, só para a gente relembrar como é que nós chegamos nesse ponto, né? A diferença aqui, volto a mencionar, é que o ângulo oposto que foi fornecido no exercício, ele não faz contraponto ao lado desconhecido, né? Nós já sabemos o valor desse lado, que é justamente o valor 4. Então, por isso que aplicamos a lei do cosseno, tá? No outro exemplo, nós começamos com x elevado ao quadrado, esse aqui não, a gente começou com 4 elevado ao quadrado, porque a gente tem que seguir o lado, né, que faz oposição ao nosso ângulo interno, que foi fornecido aí o ângulo de 45 graus. Por isso que nós construímos aí, ó, 4 ao quadrado igual ao c ao quadrado, que é o objetivo do exercício, né? Mais o quadrado de 4 raiz de 2, que é o outro lado, tá? Menos 2 vezes c, vezes 4 raiz de 2, vezes o cosseno de 45. E toda essa construção que nós fizemos aqui foi para achar uma equação do segundo grau, tá? C ao quadrado menos 8c mais 16 igual a zero, tá? Chegamos aí, passamos então para a segunda etapa. Vamos posicionar aqui, ó. Calculamos o delta, né? Vocês viram que o delta, uma vez que a gente identifica aqui os coeficientes, né? Olha só, vou escrever aqui embaixo, ó. O A é aquele que acompanha o x ao quadrado, né? Mas aqui no caso é o c ao quadrado, ó. Ele está aqui, ó. Não está aparecendo, mas ele está aqui, ó. Ele é igual a 1. O B é aquele que acompanha o x. Nesse caso aqui é c, né? Então ele é o menos 8. E finalmente o c é 16, o termo independente. Então são esses valores que nós substituímos aqui, ó, no lugar para calcular o delta, né? Tá aqui, ó, já nessa linha. E aí nós achamos o delta igual a zero. E aí quando a gente vê que o delta é igual a zero, né? x1 igual a x2, nesse caso aqui, c1 igual a c2, tá? A gente obteve, então, o resultado final igual a 4, tá? Então, tudo isso para concluir, voltando lá na nossa imagem, né? Que esse cidadão aqui, ó, o nosso C, ele é igual a 4, tá? Essa, então, é a resposta desse exemplo, tá bom? Beleza? Vamos voltar aqui para vocês terminarem de anotar todas as informações, né? Então, percebam que a forma de você aplicar a lei do cosseno é bastante simples, né? A gente só precisa identificar o lado, né, que faz oposição ao ângulo interno, tá, que foi fornecido, né?
a gente precisa conhecer, então, pelo menos 2 lados do triângulo, né, para a gente poder calcular aí o terceiro lado. Tá? Aplicar a lei dos cossenos é bastante simples, né? Mas nós vimos que nós temos aqui situações que a gente precisa aí de um pouco mais de cálculo, mas a gente consegue, né, ainda assim, com a lei dos cossenos, resolver, né, encontrar a medida do último lado do triângulo, tá bom? Vamos aproveitar que nós temos tempo, vamos ver mais um exemplo aqui, eu vou adicionar aí mais um exemplo para você acompanhar comigo aí e aplicar a lei do cosseno mais uma vez. Então acompanhe comigo esse nosso último exemplo. Olha só. Tem um triângulo aqui, onde uma medida vale 13, outra medida vale 13, o último lado vale x, e esse ângulo oposto a ele mede 60 graus. Tá? Essas informações aqui são suficientes para a gente aplicar a lei dos cossenos. A gente está querendo saber, então, a medida x desse triângulo. Tá? Então, nesse caso aqui, como o x está oposto ao ângulo interno que foi fornecido, então a gente não vai ter dificuldade de aplicar a lei dos cossenos. Ó, vai ser daquele formato lá mesmo. Ó, x ao quadrado é igual a um lado, que é 13 elevado ao quadrado. O outro lado também é 13, então 13 ao quadrado também, menos 2 vezes o valor da nossa primeira medida, né, que é 13, vezes a segunda medida, que é 13 também, multiplicado pelo cosseno de 60 graus. Tá? Então tá aí, apliquei a lei dos cossenos. Essa é o objetivo da nossa aula de hoje, que você aplique corretamente a lei do cosseno. Tá? Então você já viu que nós temos aí que utilizar a tabela trigonométrica, né? Porque nós temos ali o cosseno de 60. A gente já viu em outro exemplo que esse cosseno de 60 é igual a meio, né? A 1 sobre 2. O quadrado de 13, 169. Quadrado de 13, mais uma vez, 169. Menos 2 vezes 13 vezes 13, ó. Eu vou deixar assim, ó, 2 vezes 169. Tá? E o cosseno de 60, que é meio. Então, na próxima linha, nós vamos ter x ao quadrado é igual a 169 mais 169. Não vou somar ainda, você vai já entender por quê. Menos 2 vezes 169 vezes meio, né? Então, perceba que aqui, ó, 2 dividido para 2, isso vai dar 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, 169 multiplicado por 1, menos 169, ó. Olha só por que eu não fiz aquela soma. Porque 169 menos 169, só sobra, então, esse primeiro 169 aqui, ó. Então, o x vai ser raiz quadrada de 169, que é 13. Tá? Fechamos, então, aí o nosso último exemplo. Pode anotar aí todos os detalhes para você não perder aí as nossas informações sobre a lei dos cossenos, tá bom? Então perceba que aplicar a lei do cosseno em si é bem simples, né? Você só tem que tomar cuidado aí na hora de resolver as operações, né? Lembrando aí dos quadrados, lembrando aí da tabela trigonométrica, né? Cosseno de 60 graus, cosseno de 45 graus, cosseno de 30 graus, né? Então, relembrando aí esses detalhes, né? Olha, mais uma vez a tabela para você, né? O primeiro é justamente aí o de 30 graus, o do meio é o de 45 graus e o último lá é o de 60. Para quem já viu aí, já está familiarizado com a tabela do seno, né? É o oposto do seno, né? É o caminho inverso, né? Volta lá a nossa tabela do seno, você vai ver que são os mesmos resultados, só que de trás para frente, né? É uma dica que a gente pode dar aí com relação à lei dos senos e à lei dos cossenos, né? A tabela de um e de outro, tá certo? A gente chegou então ao final de mais uma aula, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais!